Estamos de volta com Gente do Rio, hoje conversando com a Buba Guiar, coordenadora do coletivo Acari, e também com o William Reis, coordenador do AfroReg. Buba, que ajuda do poder público vocês têm? Se tem alguma, ou se seria importante ter do poder público, dos órgãos oficiais? Importante, na verdade, seria a gente ter enquanto população, né? Acari é um bairro que tem um dos piores IDHs da cidade do Rio de Janeiro, né? Nós temos localidade que em 2021 eu nunca achei que fosse ver o que eu vi, que o sistema de água, de esgoto e de luz é improvisado, né? Que a gente chama de artesanal, na verdade. E localidades que são completamente invisíveis. Acari é praticamente divisa já com a Baixada Fluminense, e a gente sabe que em determinadas localizações geográficas você é mais esquecido do que o periférico de outros lugares, digamos assim, né? E aí isso aos olhos da sociedade e do poder público. A gente, enquanto coletivo, não recebe nenhuma ajuda do poder público, né? Mas, e o único pouco diálogo que a gente tem, geralmente, é para cobrança de serviços básicos. Então, talvez, se houvesse uma comunicação melhor, né, entre a própria comunidade e o poder público, talvez o nosso trabalho fosse até bem menos necessário, na verdade. E como é que você acha que deveria se dar essa comunicação? Com a presença, para além da força policial, porque como o William colocou, né, a favela é muito ligada à violência. E eu acho que isso é até importante de ser dito, sim, mas eu acho que a gente precisa ressignificar esse olhar. Quando a gente falar de favela e violência, não colocar a favela como causadora, criadora dessa violência, mas como sofredora da violência. E a violência de diversas fases, como eu falei um pouco no começo. Então, eu acho que o Estado, assim como ele está posto hoje, né, se colocando presente dentro das periferias, dentro das favelas, com a escuta, com a comunicação, com o acesso, a gente teria, inclusive, menos polícia, porque o Estado enxergaria que tudo que a favela menos precisa é de polícia e muito mais de investimento. William, eu já conversei com alguns profissionais de assistência social e que cuidam do social, e que eles dizem o seguinte, que nas favelas tem muitos equipamentos oficiais, aí eu queria até que essa avaliação dos dois também. Escola, creche, centros culturais, mas que postos de saúde, em várias favelas, grandes favelas, Maré, Complexo do Alemão, que não faltam equipamentos, mas que o que falta é a conversa entre esses diversos equipamentos. A professora avisar a alguém, ou a assistência social, quando o aluno deixa de ir à escola. Vocês avaliam que é isso mesmo? Os equipamentos até têm, só que como eles funcionam, né, na verdade? Às vezes funcionam de forma totalmente defasada, né? Às vezes funcionam por mérito daqueles profissionais que estão ali naquele ambiente. Mas às vezes no hospital, né, num posto de saúde, falta equipamento, falta remédio. Na escola, às vezes, não tem aula, falta merenda. A Vila Olímpica não abriu esse ano, por diversos motivos. Então, equipamento tem, mas o investimento que deveria ser feito não tem. Então, acho que esse é o ponto. Que é óbvio que os equipamentos existem, mas o investimento para que eles funcionem, para que, como a Buba falou, para que não gere esse caos da violência, não existe. Em muitos desses locais não existe. Entendi. Agora, falando daqui para frente, Buba, quais são as perspectivas que você vê para os jovens das comunidades?
Eu penso e acredito, tenho muita esperança de que essa atenção, né, como o William colocou, para projetos sociais, principalmente os de dentro das favelas, não se perca, né? Que saibam que muitos coletivos surgiram, sim, na pandemia por conta da urgência do momento, mas muitos já existiam, como o coletivo surgiram? Fala Cari. Surgiram? Alguns surgiram. Me conta Alguns, isso. Que tipo de organizações, como é que se organizaram e como é que surgiram em plena crise, né? Na pandemia. Alguns coletivos independentes, assim como o coletivo Fala Cari, né, surgiram em outras localidades, como, por exemplo, na própria Maré, que já tem diversos coletivos e movimentos. Surgiu a Frente Maré, em Cavalcante, surgiu a Frente Cavalcante. E aí são 2 exemplos, né, de frentes, de unidades que surgiram ali naquele momento por conta mesmo dessa emergência da fome, da necessidade das pessoas. E todos com essa pegada assistencial. Isso. Porque todo mundo entendeu, né? A gente que é do movimento social, a gente entende bastante essas localidades. A gente entendeu que antes até mesmo da pandemia chegar nesses locais, a fome ia chegar primeiro, né? A falta de máscara, por exemplo, a gente ia ter uma dificuldade ali. Então a gente entendeu aquilo ali e se reprogramou para trabalhar em cima disso, entendeu? O AfroReg, por exemplo, nunca tinha feito ação de doação de cesta básica. Foi uma coisa também não, né? Totalmente nova pra gente. Então, a gente foi aprendendo com a nossa experiência que a gente tem, né? As articulações, o AfroReg escolheu favelas onde tinham a vulnerabilidade social eram maiores, entendeu? Então, a gente foi trabalhando nisso e foi pensando nesse novo, que é essa entrega de cesta básica que está rodando até hoje. E continua? Sim, continua. E é bem isso. Eu não sabia nem o preço de uma cesta básica. Assim, quando eu vi e eu me espantei, obviamente, com o preço, eu pensei, gente, acho que se a gente conseguir entregar 50, eu lembro muito nitidamente de no começo da pandemia alguém me perguntar qual seria a meta. E se a gente conseguir 50, tá ótimo. E aí a gente vê hoje que conseguimos milhares e, né, então estamos pensando agora na ação de final de ano, né, para também fazer entrega de cestas, porque continua um desemprego muito grande. Sem fome, né? Exatamente. Mas é isso, assim, mas como eu estava dizendo antes, assim como surgiram coletivos durante a pandemia, também tem os que já existiam, as organizações que já existiam, inclusive, há muito tempo, e que vão continuar precisando de apoio, vão continuar precisando de ajuda para a gente conseguir, né, levar oportunidades, afastar jovens da violência, e seja ela qual for, né, da vulnerabilidade social, do Estado. Então, eu acho que essa é a perspectiva que eu tenho, né? Que a gente não veja projetos fechando as portas, deixando de acontecer por falta de apoio. Eu acho que se a gente tem uma coisa para levar desse momento que a gente ainda está passando, é essa questão do apoio aos projetos sociais. E se as pessoas que estão nos assistindo, assim, individualmente, quiserem ajudar, como é que elas podem procurar vocês? Como é que elas podem ajudar? Vocês têm esse meio também de ajuda individual? Tem a página do AfroReg, né? www.afroreg.org. Tem o Instagram também, que a gente também está sempre respondendo. E essas mídias sociais aí, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, a gente está ligado em tudo. O Coletivo Fala Cari é a mesma coisa. Ainda não temos um site, mas estamos presentes. Já é uma boa colaboração também. Exatamente. Um site, para a galera aí tão importante, né? É verdade. Com certeza. Ainda não temos, mas estamos presentes em todas as redes. Twitter, Facebook, Instagram. E o nosso Acari do coletivo é com K, porque a gente faz um resgate ao histórico indígena do lugar, né? O Acari, que é o nome do rio que passa pela favela, era com K. Então, a gente bota esse K no nome do coletivo, que é para fazer esse resgate histórico. Como uma forma de resgatar as origens, Isso. né?
William, você já foi coordenador da área de esportes, como você já falou, e também de diversos projetos culturais aí no AfroReg. E hoje, qual é a tua menina dos olhos? No AfroReg, o Afro Games. O Afro Games aí tá arrebentando e a gente entende que é um mercado que cresce, né? Não para de crescer no mundo. A gente quer colocar o moleque lá de favela, a garota de favela para jogar e também para programar, para ganhar dinheiro, para aprender o inglês, que é importante. Tem um curso de inglês lá. Mas esse games é de videogames ou é de esportes? Não, games, esportes. Esportes. E que tipo de esportes que vocês Hoje têm? a gente tem lá o LoL, né, e League of Legends, que a gente tem. Aula de programação e o inglês, que é muito importante. Cara, Não, o inglês... fundamental, né? Aí você vê que é realmente aquilo, né? Você fala, tem os equipamentos, mas como isso é levado, né? O Afro Games. A gente achou que o inglês seria uma super barreira, né? Entre essas crianças, entre esses jovens. Pelo contrário, eles pedem até mais inglês para aprender, porque eles sentem a necessidade e a gente conseguiu inserir isso e a gente sabe, a gente entende que um moleque desse, saindo da favela, ele consegue um emprego hoje num hotel 5 estrelas na Zona Sul, por exemplo, porque ele sabe o inglês. O AfroReg, ele combate a desnutrição digital. Isso que a gente faz. Pois é, isso que eu queria saber também. Que conceito é esse de desnutrição digital? Mas antes vamos falar um pouquinho com a Buba aqui sobre os projetos de cultura, esporte, lazer. Vocês pensam em fazer isso ou retomar em algum momento? Sim, já estamos começando, né? A gente tem, por exemplo, roda de conversas sobre gestação, que é com uma doula, uma parceira nossa. A gente, já na pandemia, voltou a fazer atendimento sócio-jurídico, que também é com uma organização parceira nossa, elas existem, que trabalha com mulheres encarceradas principalmente, mas também com familiares, né? E também egressos do sistema. E agora, estamos voltando com o nosso projeto de saída cultural, que é basicamente levar criançadas e jovens também de lá de Acari para conhecerem aparelhos culturais de fora da favela. E aí, de fora da favela, desde que seja em outra favela, como levamos, por exemplo, no Galpão da Maré, antes da pandemia, mas também em cinemas, museus, aparelhos culturais da Zona Sul também. É incrível como muitos adultos até também não conhecem, Não né? conhecem. Inclusive, às vezes eu uso algumas... Muitas vezes um adulto de Acari não conhece o Cristo Redentor, por exemplo. Sim, é isso e isso é muito isso, assim. Eu conheço muito por conta da faculdade, né, por ser no centro, por ter trabalhado fora, então sempre que podia E eu tive uma base familiar que isso me foi colocado, não que eu vivesse em museu com meu pai, com a minha mãe, mas sempre me passaram que era muito importante, nem que eu fosse só quando tivesse adulta, mas que eu deveria ir. E, por exemplo, hoje em dia, às vezes eu uso também alguma saída cultural para conhecer também um lugar que eu nunca fui, junto com as crianças. Tipo, o Planetário da Gávea, eu nem lembrava a última vez que eu tinha ido, e aí fui e já desenrolei ali, gente, preciso trazer crianças daqui do Acari. E aí, pais, me descobri que eles dão transporte e é uma limusine rosa. Eu falei, pronto. Também nunca andei de limusine, Devem vou ter aproveitar. amado, né? Mas Vou aproveitar. isso